Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Delas Podcast. A gente hoje está iniciando essa live sobre louvor e adoração com convidados muito especiais. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E antes de eu apresentar os convidados, eu queria pedir para você já apertar aí no aviãozinho, mandar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir. Manda para os seus amigos, manda para os seus vizinhos, manda para todo mundo, para a gente conseguir atingir o máximo de pessoas, que é esse o nosso objetivo, que através da live pessoas possam ser alcançadas e possam ter contato com esse amor que só Jesus tem para nos dar. Daqui a pouco a gente apresenta os convidados, então eu vou esperar um pouquinho aí para você mandar aí para os seus amigos o aviãozinho e envia para todo mundo, hein? Bom, enquanto você está aí enviando, eu vou começar a apresentar os convidados. A gente tem hoje com a gente muitos convidados especiais pra gente como amigos. São amigos especiais de muitos anos, todos eles. E aqui do meu lado direito a gente tem o Tiago, ajudando a gente no carrom. Seja bem-vindo, Tiago, em nome de Jesus. Tem o Sérgio também, que vai ajudar a gente no vocal. Seja bem-vindo, Sérgio. Jesus abençoe você, muito obrigada. Tem a Bruna, nossa amiga também, que faz parte da equipe do Delas. A Aninha e o Matheus Paz, para quem conhece, estão aqui com a gente hoje também. Vão somar com a gente aí nessa missão de falar um pouco sobre louvor e adoração e sobre como é pra gente nessa experiência diante do altar do Senhor, de tudo que a gente vive e compartilha, né, com a igreja do Senhor. Então, enquanto a gente espera aí vocês enviarem, a gente vai cantar um louvor para vocês já irem sentindo aí como é que vai ser essa live de hoje. Vamos lá? Igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, és bem-vindo, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por glória, Senhor. Santo Espírito.
Glória a Deus. Acredito que você já tenha começado a ser abençoada aí, né? Onde você está. E hoje vai ser um bate-papo junto com louvor, adoração. E a gente vai estar aqui conversando um pouquinho, né, sobre vários assuntos no meio do louvor. E a primeira pergunta, né, que a gente vai estar fazendo aqui: como começou a sua vida no louvor, né? Como cada um aqui começou a sua vida no louvor. Eu me lembro que comigo, bem adolescente, assim, num congresso de adolescentes, fui empurrada para cantar, com muita vergonha, mas fiquei ali à tarde ensaiando, cantando. De noite, quando foi o festival de música, já não tinha tanta vergonha assim. E tinha, na presbiteriana. E aí, ali começou meu ministério. Então, são coisas que marcam, né? Eu me lembro do pastor que me incentivou. Foram coisas que foram acontecendo. Então, eu vou passando, pedir para a Ana ir passar para o Matheus, da Ana também, muito experiente no louvor, o Serginho, o Tiago também, a Nath. Vamos falar um pouquinho aí, rapidinho, resumidamente, como é que começou tudo isso, né? Que bom, né, a gente poder estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar junto aqui com os irmãos, o convite. E a nossa vida no louvor, né, começou desde muito pequena, né? Os nossos pais já ministravam e eles sempre nos impulsionaram a estar participando. Eu me lembro na Assembleia de Deus de Bangu, eu muito pequenininha, junto com os meus irmãos, e lá tem uma tradição dos pastores sentarem no púlpito, né? E aí o pastor Hades, que era então o pastor presidente da igreja, chamava a gente para cantar e a gente era muito pequenininho. Aí os pastores pegavam as cadeiras, arrastavam as cadeiras para frente dali do púlpito e a gente subia nas cadeiras para cantar, eu, meus irmãos, e assim a gente foi dando continuidade, né? A gente sempre foi desafiado, né, em meio às circunstâncias, em meio à alegria ou na dor, a gente sempre está louvando. A nossa família sempre participou, meus sobrinhos também participam. Eu tenho um irmão que é ministro na Igreja Batista Parque Araruama, uma outra irmã também em Seattle, que também é da Overlake Church, também ministra de louvor. E a família foi cada um no seu caminho, né? Tem um irmão também que agora está estudando violino. E todas as vezes que a gente se junta, são momentos que a gente passa assim de muito louvor, né? A gente sempre termina com uma canção, sempre está todo mundo reunido da família, e é um prazer. E isso foi sendo gerado, entendeu? Eu entendo que com os meus pais, eles incentivando, da mesma maneira eu faço hoje com meu filho, que é o Matheus, faço com o Pedro. Então, cada irmão meu também, da mesma forma, foi tentando fazer com que esse legado, né, da música, esse legado da adoração, ela se perpetuasse por onde quer que nós estejamos. E, Matheus, você não teve nenhuma influência, né, da sua mãe, assim, musical, nada disso, né? Foi cantando o dia inteiro em casa, né? Aí, assim, no louvor, na antiga igreja que eu congregava, né, que no caso é de vocês lá, né, na Renovo, né? Eu tive uma rápida experiência, assim, quando eu já estava saindo da igreja praticamente. Foi quando eu falei com a tia Vivi, aí ela me colocou no louvor lá, na época, né? E aí eu fiz back uma vez, aí depois, logo em seguida, a gente já estava partindo, né? Nos planos de Deus que tiveram para a nossa vida, já para a Igreja do Recreio. Aí lá eu fiquei um tempo, né? Cantei lá tem um ministério de criança que é o Rei Criança. Legal. Aí lá fui forjado no fogo lá, né? Porque era cantando, tocando violão, criança correndo, uma doideira. Aí fui aprendendo, assim, aí eu também fui entrar para participar do louvor lá do UF, né? Dos jovens. Primeiro eu tinha tentado entrar para tocar violão, né? Mas aí eu peguei e não passei no teste. Era eu e uma menina. Aí eu fiz o teste, depois ela fez. Aí depois o líder lá me chamou no canto, pegou e falou: você não vai ter como, você não vai ficar. Aí eu falei assim: pô, eu ajudo com alguma coisa, cara, eu canto também. Aí ele pegou e: então canta uma música aí. Eu peguei e cantei uma música. Aí ele pegou e falou: não, dá pra você ajudar e tal. E aí eu fui construindo a minha caminhada lá, né? Hoje em dia eu
tô ministrando já, Legal, né? a gente Participo tem do louvor. E assim, esse foi o meu comecinho, minha trajetória durante esse tempo aí no louvor, né? Da igreja, como ministro, assim, Legal. estando junto lá. Entendeu? Eu nem lembro como foi que eu comecei no louvor. Porque, na verdade, eu fui criada num lar cristão pela minha mãe, então eu lembro que quando eu era muito criança, tinha culto infantil na minha igreja, era de uma assembleia, uma igreja pequena, e eles colocavam as crianças para poder fazer as coisas. Então, tipo, lá tinha, nas assembleias, até hoje, tem uma cultura de mesa de oração, mesa de consagração, mesa de um monte de coisa. Aí, no culto infantil, tinha a mesa do culto infantil. Aí ficavam algumas crianças atrás lá, e tinha o dirigente, tinha o pregador, e tinha o pessoal que cantava. Lembro que mais ou menos nessa época foi quando eu comecei a cantar, mas eu nem lembro assim de fato quando foi que eu aflorei para música, mas foi tudo fruto de minha criação, sabe? Da minha criação toda com o Senhor. E até hoje, né? Tô aí pela misericórdia do Senhor. Eu sei que a gente tem muito para melhorar ainda, muito para aprender, mas o Senhor vai capacitando, né? Eu sinto isso a cada dia, a cada ministração. Eu falo, cara, sem o Senhor é impossível, mas com Deus a gente consegue. Amém. Você, Serginho? A minha vida começou assim mais no início relacionado à música. Eu sou de uma família de músicos, de maestro, meu pai era maestro. E aí participei de muitos corais, vocais a capela, coisa muito complexa. E isso me ajudou muito, me deu muita estrutura, muita base para que eu pudesse crescer nessa área. E aí eu me desenvolvi em grupos de back vocal, cheguei à liderança de ministério de louvor, cheguei a pastor de ministério de louvor de uma grande igreja. E hoje eu estou na PIB do Recreio, juntamente com a Ana e com o Mateus, adorando ao Senhor. A Bíblia fala que nós nascemos, né, para isso, né? E eu sou muito feliz por ter encontrado nisso de verdade a razão do meu viver. Diz você, Boa noite, Thiago, paz, conta pra gente. gente. Tudo bem? Eu comecei a minha trajetória lá em 1995, foi quando eu tive o primeiro contato, né, com o Ministério de Louvor. Era um ministério que a gente tinha lá na nossa antiga igreja, minha esposa está ali. Não era nem nascido em 95, hein, só para deixar E aí tinha esse ministério que era muito conhecido na Zona Oeste, né? Chegou a gravar CD e tudo, era referência na época. Então eu tenho certeza que eles foram os meus maiores incentivadores nessa área do louvor. Era tão gostoso no domingo à noite, a gente lá na galeria, ver eles adorando, tocando aqueles louvores e a igreja toda vindo, a igreja lotada. E eu acabei me apaixonando, né, por essa área da música. E aí eu gostava muito do contrabaixo, né, e tudo, só que o Senhor acabou me direcionando para a bateria. Você tocava contrabaixo? Não tocava, mas eu tinha uma vontade muito grande de aprender esse instrumento, e acabou que Deus direcionou para a bateria. E aí a gente começou a se desenvolver, né, dentro do ministério, aos trancos e barrancos, né, sempre com muita dificuldade, tudo, a questão de investimento, de você investir para a aula. E naquela época tinha que se investir, realmente a aula era cara, tudo. E a gente foi investindo e Deus foi abençoando, e a gente está nessa trajetória, nessa caminhada até hoje. Por cada lugar que a gente passa, a gente aprende muito, que o aprendizado nunca é demais e a gente nunca tem todo o conhecimento. E Deus, ele tem nos ensinado cada vez mais pessoas novas, pessoas que eles têm colocado para abençoar o nosso ministério, orando, para abençoar o nosso ministério com aquele cumprimento depois do culto. Pô, Deus te abençoe, meu irmão, hoje tu foi canal de bênção para a minha vida. E eu acho que isso é a maior satisfação que um adorador, não vou nem falar um músico, um adorador ele tem, é quando ele vê que a igreja ela está sendo impactada pela glória de Deus quando ele está adorando. E aí foi isso. Amém. Já que a gente está aí, então, sobre esse assunto, eu acho legal, né, a gente saber se tem alguma música que marcou a vida de vocês no meio cristão, com a história de vocês com o Ministério de Louvor. Existe alguma música que marcou a tua vida? Sim, você pode começar a ser.
Então, existe sim. Uma música que marcou muito a minha vida e creio que marcou também a vida de muitas pessoas foi a Adorarei do projeto Vida Nova de Irajá. Nessa época era uma música que quando... Isso, do Moisés Malafaia. Isso aí, quando era tocada, era ministrada, acontecia algo diferente na igreja naquela época, né? Então, foi uma música que realmente marcou muito a minha vida, né? Adorarei enquanto eu existir, enquanto houver fôlego em mim. Então, essa letra, essa canção, né? A sinfonia, a melodia da música celestial, realmente marcou mesmo. Legal. Na minha vida, uma música que marcou, na verdade, foi um testemunho de cura, sabe? Não sabendo nomear, eu vou chamar isso como depressão, sabe? A minha esposa passou por uma fase muitíssimo difícil, ao qual ela procurou todos os médicos que ela achava que tinha alguma coisa, alguma situação. E depois de assim, a gente correr todos os médicos, Deus falou comigo, falou assim, isso não é doença na carne, mas é algo no espírito. E a partir daí, Deus me deu uma estratégia. Nós pegamos aquele CD do Prisma, né, de 25 anos, e aquilo ficava repetindo como um loop dentro da minha casa. E teve uma música que me marcou nele, que o nome é O Céu é Jesus. O refrão é assim: o céu é aqui, se toma o tempo para louvar. O céu é aqui, se me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Eu peguei aquela letra daquela música e coloquei na parede da nossa casa. E graças a Deus a Nathalie está aí. Qualquer dia ela conta esse testemunho de cura. Amém. Eu lembro que eu era pequenininha já, né? E tinha uma música que era um desafio para mim cantar essa música. Essa música me marcou por isso. Não conseguia, que era Posso Clamar, da Exla. Eu era pequenininha, cantava Posso clamar, eu acredito. Aí gente, sério, não tinha noção nenhuma do que era uma luta naquela época, do que era uma prova, do que era confiar, não tinha nada. Só cantava, porque na Assembleia a gente tem muito isso, né? A gente vai cantando, enfim. E aí eu cantava muito essa música porque o meu objetivo era conseguir cantar igual a Angela. Até hoje a gente... Mas essa música foi uma das músicas que me marcou. Eu lembro quando eu cheguei lá na Batista Renovo, que na verdade era Monte Oreb, e eu fui fazer o teste para poder cantar no Louvor da Juventude, aí... Canta uma música, aí eu vim de Posso Clamar. Eles, essa daí a gente não conhece não, tinha Batista. Aí eu, oh meu Deus. Aí eu tive que escolher outra música que já era do convívio deles. Tanto que eu tinha fixação por essa música, né? Mas eu digo que foi uma música que marcou, assim, a minha trajetória da infância, assim, né? Lá do começo, com o Senhor. E você, Bruni? Então, comigo eu acredito que, pensando assim, né, rapidamente, acredito que o Preciso de Ti, diante do trono, assim, gritava muito forte dentro de mim, né? Até as ministrações, a gente queria sempre imitar e fazer muito parecido com o que eles buscavam ali. Ali, realmente, eu comecei a ver o louvor de uma forma diferente. Ali eu comecei a ver que existia algo mais, assim, buscar mais, de verdade. Então, Preciso de Ti marcou minha vida, marcou minha história. São várias canções, né? A gente vai, durante a nossa caminhada cristã, Deus vai falando com a gente profundamente, né? Através dos louvores. Ainda mais quando a gente é conectado no ministério, né? Hoje, a gente na PIB do Recreio, eu tenho a oportunidade de ver as canções do Ministério de Louvor, que a gente chama da igreja como um todo, também da juventude. Então, muitas vezes o Mateus chega, mãe, olha essa canção aqui, que vai ser inserida, que legal. E a gente tem a oportunidade de ser tocado por elas, né? Mas uma canção que, assim, durante muito tempo ela ecoou na nossa célula, na igreja, e que me marcou muito, foi quando eu estive internada no hospital e
o Senhor, assim, fez um milagre, sabe? E eu fui curada. Eu precisava fazer uma cirurgia, assim, contando rapidamente, eu precisava fazer uma cirurgia. E o Senhor reverteu todo o quadro. Então, o Senhor reverteu todo o quadro. E foi um momento de muita angústia. E eu tive ali junto comigo a minha família, a minha célula. E nós fizemos dentro do hospital um culto. E as nossas vozes ecoavam. E aí, de repente, quando entrava a enfermeira, o meu irmão falava, a gente precisa parar. Ela, não, continua, pode continuar. E quando a gente terminou de louvar, a gente abriu a porta, as outras portas dos quartos estavam abertas. Tinha uma pessoa que trabalhava no hospital num carrinho, assim, abaixada, como se ela estivesse ali recebendo um toque de Deus naquele momento. E a gente sentiu, assim, o Espírito Santo tomando aquele hospital. Então, essa canção é uma canção que toca muito. Ela fala assim... Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. E eu louvava essa canção no hospital. Eu louvava aquilo que parecia impossível. E tinha uma música também do Regis Danese, né, que dizia assim: o que eu não posso fazer, tu podes. Teve um dia que eu estava assim muito triste, aí eu falei para a enfermeira assim: você pode tirar o meu soro? Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu queria tomar banho. Sem nada, sem precisar, tá toda com aquela parafernália toda. Aí ela falou assim, ela me olhou, ela falou assim, então tá bom. Aí ela tirou, eu fui para o banheiro e eu cantei essa canção. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. E de verdade eu dizia naquele banheiro, Senhor, vem me socorrer. Quando eu terminei de cantar, a enfermeira entrou no quarto e falou, menina, você queria que a gente tirasse o soro para você cantar no hospital inteiro. E eu falava assim para elas, é Jesus, Jesus vai me curar. E quando o médico adiou a cirurgia, pronto. Aí todo mundo falava, meu Deus, Ana, fica assim mais tranquila, porque eu dizia, quando adiou a cirurgia, eu dizia, eu não vou mais operar. É Jesus e eu não vou mais operar. E as pessoas ficavam tentando, né, falar comigo, não. Para Ana, fica calma, vamos esperar. Meu esposo sempre comigo ali. Meu amor, vamos esperar o que vai acontecer. Eu dizia, não, adiou, Jesus vai me curar. E aconteceu que eu dizia para as enfermeiras, depois do culto que nós tivemos lá, eu vou ter alta. E já estava, os médicos já tinham visto que tinha revertido o quadro da aderência. O nó no meu intestino delgado, que era o que precisava fazer a cirurgia, ele já tinha sido desfeito. Mas eu estava no hospital num feriado, à noite. Quando acabou o culto, era à noite. Aí eu falei para a enfermeira, eu vou receber alta. Eu disse assim para ela, tudo bem, mas o doutor já passou, agora só amanhã de manhã que a gente tem uma próxima visita. Eu falei para ela assim, mas eu vou receber alta. Aí fui para dentro do meu quarto. Daqui a pouco, quando eu saí, ela olhou para mim e falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o que? Ela, o doutor veio no hospital e ele está lá dentro fazendo a sua alta. Aí eu falei, eu não falei que eu ia embora? Aí uma senhora do quarto da frente disse assim, mas também, depois daquele louvor que aconteceu aqui dentro desse hospital, não tinha outra alternativa. Ela tinha que ter alta. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente fala com o Senhor, Senhor, eu quero ter experiências contigo. E muitas vezes
a gente tem experiências através da dor, a gente tem experiências através de uma prova, de uma circunstância. E assim foi comigo, e assim já aconteceram diversas vezes. Assim, se a gente deixar aqui, a gente tem muito testemunho para contar do que Deus fez. A gente não sabe, você que está assistindo esse podcast, a gente não sabe o que você está passando, a gente não sabe o que você está vivendo. Mas uma coisa a gente tem para te dizer. O Deus que é vivo, o Deus que é poderoso, o Deus que pode fazer qualquer coisa, quando você clama por Ele, quando você levanta a sua voz, quando você tem diante dEle um coração contrito, Ele opera. E não pode não ser da mesma forma que foi comigo, mas Ele vai operar com você também. Aí não pode me dar oportunidade, que eu falo. Eu acho que quando eu estava começando a minha caminhada na música, assim, aprendendo a tocar violão, assim, me envolvendo mais com as coisas da igreja, tomando mais consciência, assim, era mais novo, devia ter uns 12 anos, assim. Eu acho que era uma época que o Thales estava ali em ascendência, né? Aí aquele CD dele, não lembro o nome agora, mas com aquelas músicas Casa do Pai, essa principalmente me marcou muito, assim, aquela Eu Vou Voltar Pra Casa do Pai. Então, essas músicas, assim, quando eu pego e o violão sozinho e quero cantar alguma música, normalmente é essa que vem na minha cabeça, essas músicas, uma outra agora que não me recordo agora, mas desse DVD como um todo, né, do Thales ali. Então vamos louvar? Vamos. Vamos adorar. Sim. Vamos ler aqui alguns comentários. Vamos louvar e depois a gente vai para os comentários. Adore aí na sua casa. Como a Ana falou, né? O louvor, ele abre portas no céu. O louvor, ele cura, ele liberta, ele restaura. Então aí onde você está, que você seja abençoado. Vamos louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Diante dos nossos testemunhos, né? Eu pensando aqui, a gente pode ver como é linda assim a influência, né, dos pais, né? Eu conheço alguns irmãos da Ana, realmente muito talentosos, né? O Mateus,
né, o Serginho com a influência do seu pai, o Tiago está ali, o Cauã, né, toca lá na nossa igreja, aquele menino é uma benção, uma criança, mas está lá tocando, e a gente vê como é bom incentivar. Então, incentive o seu filho, né? Incentive a sua casa a estar sempre adorando, a colocar numa aula de música, né? Se você puder ter esse investimento, porque isso vai colher. Lá na frente a gente vai estar colhendo, né? E a gente vai ver frutos, né? Como a Ana está vendo agora, o Mateus, tem o Pedro ali também, o Tiago está vendo o Cauã. Então, a importância disso, né? A importância de estar incentivando os nossos filhos. E aqui tem uma perguntinha. Aqui na pergunta, peraí, para todos nós, né? Nós sabemos que o louvor é uma poderosa arma de adoração, né? Como a Ana acabou de contar ali o testemunho, né, da internação dela. E o que é adoração e como viver uma vida de um verdadeiro adorador, né? Como vocês acham que a gente deve proceder, né? A Ana já deu um spoilerzinho, né? De que realmente você está o tempo todo ali louvando ao Senhor, você fazer esse ambiente dentro do seu lar, com os seus filhos, isso faz muita diferença. Eu vejo isso dentro do meu lar também, quando meu filho mais novo está muito agitado, quando a gente bota o louvor, ele se acalma demais. Então, a gente vê que isso faz diferença. E o que vocês pensam disso também? A adoração, para mim, ela é um mandamento. O primeiro e segundo mandamento que Deus deu a Moisés, em Êxodo, são relativos à adoração. Ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás ídolo. Tudo isso, ídolo, deuses, tem a ver com adoração. A Bíblia fala em Efésios que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Só que esse é o primeiro e o segundo mandamento bíblico. Por vezes, às vezes, a gente pode distorcer a adoração e transformá-la numa idolatria. A idolatria, ela é uma distorção da adoração. Quando a gente coloca um substituto a Deus. Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E a gente coloca uma outra coisa no lugar. Seja uma imagem, seja uma pessoa, seja uma coisa. Nós fizemos ali um objeto de idolatria. A adoração, ela é um mandamento. E nós temos que cumprir esse mandamento. Só que tem o entendimento disso, não é que Deus necessita da adoração. É que nós que necessitamos da adoração, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e entendermos a grandeza dele, nós vamos para o nosso lugar. Nós encontramos o nosso lugar, que é um lugar de admiração, é um lugar de contemplação, é um lugar de verdadeira adoração. Então, a adoração, ela é um mandamento e ela é um ato de um coração grato diante de um Deus grandioso que nos criou e criou todas as coisas para o seu louvor. Amém. Para mim, essa questão da adoração, de como viver uma vida, né, pautada ali aos pés do Senhor. Para mim, de forma resumida, a adoração, ela é uma reverência, né, que a gente nasceu para isso, como o Sérgio falou aqui. Deus, ele nos criou para adorar, né, e é uma forma de referência, uma forma de estar de forma genuína ali, expressando e fazendo o que nós fomos chamados para fazer, para adorar. E essa questão de viver uma vida, né, a gente sabe que o louvor é uma arma poderosa, a gente sabe que quem é de ministério de louvor tem muitas lutas, muitas batalhas, porque é um chamado que, da mesma forma que o pastor, o pregador, ele prega, tem a mensagem pregada,
mantém a mensagem tocada. E a gente sabe que Deus, ele faz muitas coisas através do louvor. Arrebenta grilhões, liberta pessoas. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha um coração livre, voltado para Deus. E quando a gente sobe lá no altar, um coração livre, voltado para Deus, essa adoração, esse poder de Deus através de nós, que somos simplesmente canal de Deus, exala e alcança a igreja. Aí é quando acontece cura na igreja, quando acontece libertação. Esse tem que ser o nosso maior propósito na adoração, de conseguir fazer com que a igreja receba essas bênçãos de Deus. Então, eu vou estar lendo aqui alguns recadinhos, né? Tem a Carla aqui, sua irmã, tá ligada, falou que é lá de Florianópolis, está aqui, ó, direto de Florianópolis, assistindo minha irmã e meu sobrinho. Oi, tia Ana, PH7. Então, peraí. O louvor, a Dani Marins, disse aqui, o louvor é uma das formas de adorar o Senhor. Muito edifica o corpo de Cristo. Amém. Então vamos estar louvando mais uma vez, né? Vamos estar adorando. Louvemos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. E eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é Jesus, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome. E a morte, vamos declarar? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. E o nosso Deus, o que ele é? És invencível,
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. O Marco da Dani falou bênção. Marcão, meu cunhado. Tassiana, tão lindas. Nath e Ana, lindas demais. A Tainá, lá da nossa igreja também. Bruna, minha amiga linda. Cláudia do Anderson. Bênção. Ana e Mateus, saudades. Cristine, direto de Manaus. Assistindo essa prima linda. Só prima, né, Ana? Pimentel, isso, microfone para Ana. Ai, a Gisele aqui, eita, hora, vem Senhor Jesus. A Tassiana falou, Ana, Mateus e Nath, que saudade. A Bianca falou, que bênção, ouvi meus queridos amigos e irmãos. Beijos a todos, Bianca. Vamos lá, Tassiana, Ana sempre com essa voz linda. A Márcia, que o Senhor abençoe este condomínio através de vocês. Ô, glória. A Marta, Mar Martins. Ô, glória. A Ana falou, saudade dessa voz. Ana, bênção de Deus. A Cláudia do Anderson. Saudade da dobradinha com o meu marido. Cláudia falou aqui. A gente cantava juntos lá com o Anderson, era uma bênção. A Lídia aqui, que bênção. Aleluia, muito bom, muito bom. A gente está louvando aqui, matando a saudade um pouquinho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda aí pra gente, que a gente vai estar aqui respondendo. O pessoal aqui vai estar aqui respondendo, vou passar para a Nath agora. Espera aí, gente. Então, a próxima pergunta fala um pouco assim da nossa vivência, né, com o Ministério de Louvor, cada um na sua realidade, né, de igreja. Eu não sei como é para vocês, mas assim, existe alguma diferença, vocês notam alguma diferença entre diferença de importância, assim, entre o louvor e o momento da mensagem? Existe para vocês alguma diferença de importância entre o momento do louvor e o momento da mensagem? Alguém se habilita a responder? Eu acho que, assim, os dois fazem parte do culto, né? Da nossa adoração. E o louvor é quando nós, através da nossa adoração, através da honra, da devoção que a gente tem a Deus, a gente se expressa. E a palavra de Deus é Deus falando conosco. Então, eu sempre tenho isso em mente, né? Porque às vezes as pessoas querem dividir o culto, né? Ou, agora pausa no culto para a hora da oferta. Não, a oferta também é uma adoração, como a gente aprende na Bíblia. A Bíblia nos fala. Então, o culto em si, ele faz parte, todas as áreas que o culto agrega, que é o louvor, que é a palavra, que são as ofertas, ela faz parte desse momento de adoração ao Senhor. Então, eu acho que ter essa consciência é importante, né, na igreja, que não é, não, eu gosto do louvor, mas eu gosto, então, às vezes acontece um pouco isso, né? E foi legal você falar isso, que a oferta também é um momento de adoração, porque, voltando um pouquinho na pergunta anterior, a gente perguntou, né, o que era adoração, enfim. A música, na verdade, ela é um instrumento de adoração, mas ela não é uma das formas, né? É uma das formas que você tem de adorar a Deus. Então, sei lá, você está em casa, cuidando do seu lar, você está adorando o Senhor, você está, né? A Bíblia diz, né, lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer isso para quê? Para glorificar o Senhor. Exatamente. Então, acho que isso tem muito a ver, né? A gente traz para a nossa realidade isso, a vida de adoração, que é um momento, muitas vezes, outro dia eu estava lá na cozinha, né, louvando, chorando, daí ele entrou na cozinha e falou, mãe, você vai ficar aí na cozinha chorando, mãe, cantando. E o almoço não sai. Não pode ficar chorando, tem que ficar fazendo comida. Não, porque
É assim, eu vivo muitos momentos com Deus assim, onde eu estou ali cantando, ministrando na minha casa. Quando eu estava em Manaus, eu passei 3 anos e 8 meses. Agora você está aqui no Rio de novo. Agora eu já estou de volta, glória a Deus, garradinha com o Mateus. E eu passei 3 anos e 8 meses em Manaus. Eu acho que o que a minha vizinhança mais pode lembrar é dos meus momentos ali de louvor. Eu abri a minha porta da sala, né, que tinha uma varanda, e eu louvava o Senhor. Quantas vezes eu cantei aquela música, Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E eu ministrava aquela canção, então eu ministrava, era para mim, era em mim, então assim, eu sempre procurei louvar ao Senhor. E nesses momentos que eu passei em Manaus, de uma forma muito especial, né? Porque eu era como se todas as vezes que eu tivesse ali, dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu fazia daqueles momentos oração ao Senhor, entendeu? Então, hoje eu trago isso para a minha vida. Quando eu estou ministrando, eu falo a mesma coisa. Eu falo, vamos fazer desse momento uma oração. Quando Ana, você... Isso que você está falando é muito interessante. Não querendo te cortar, mas não, cortando. fica à vontade, Serginho, que eu falo muito. Porque eu já fui a lugares que o líder, talvez numa tentativa de trazer algo a mais para si, para o seu momento, falava, não, agora é o momento mais importante do culto. E o culto, ele é um todo. É interessante você ter falado isso. O culto, ele é um todo. E dentro do que você falou, né, que a ideia de culto, ela propõe a ideia de entrega, né? Então, nós estamos ali entregando a Deus, nós como igreja, cada pessoa, né? E Deus nos entregando algo. Então, Deus nos entregando algo através de um instrumento, que é o pastor, com a pregação da palavra de Deus. Só que essa ideia de levar, né, tanto os louvores como a oferta ao altar, isso nos faz igreja, sabe? E quando o pastor fala, não, agora que é o momento mais importante. Isso quando ele divide isso, quando né? ele segmenta, ele divide, né? Quando ele divide, isso parece que menospreza, sabe? E o culto, ele é um todo. E é claro que a palavra, ela tem por si só a sua importância como fundamento da nossa fé cristã. É verdade. Mas o louvor, ele faz, o culto é isso, é a nossa entrega, é toda a igreja entregando ao Senhor o seu culto, a sua adoração a Deus. Vou entrar nessa questão também. Essa Essa questão de separação, realmente isso vem do homem. Porque qual o maior propósito de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano? A proposta de Deus é de a gente ir e pregar o evangelho, é o id. Esse é o maior chamado que Deus tem para a vida do homem. Quando a gente traz para essa parte de louvor, de visão, de palavra e tudo, o louvor, ele não tem diferença para pregação nenhuma. Por quê? O louvor, ele é mensagem cantada. Às vezes a pessoa ali, a gente já viveu situações na igreja, igreja pentecostal, a gente é oriundo de igreja pentecostal, aquela igreja que bateu 7h30 da noite, o pregador tem que entrar, tem que subir, tem que pregar, mas a gente já viveu a situação de o culto ser tomado pelo louvor, porque a proposta que Deus tinha para aquele dia era o louvor. E pessoas foram alcançadas. Está vivendo isso lá fora agora, né? A igreja tomada pelo louvor, né? Isso é verdade. Então as pessoas foram alcançadas. Então eu acho que essa separação, quem faz são as denominações a palavra é mais importante que o louvor é mais importante. Essa ordem de culto, ela acontece, né? Porque é natural. De uma forma de organização. Que a igreja caminhe de forma organizada. Mas é muito importante quando a gente vê líderes que eles não se apegam a isso e engessam a igreja, né?
Agora mesmo nós tivemos no domingo o nosso pastor convocando a gente para uma vigília. Venham para a vigília e vigília raiz, traz o colchonete. E quantas vezes eu dormi num colchonete debaixo do banco ali, meus pais na vigília, e eu ali debaixo do colchonete. Então, quando você percebe que há uma visão diferenciada, né, nos pastores, uma sensibilidade à voz do Espírito, né, isso é que é importante. Não ficar engessado naquilo ali. Não, tem que ser assim. Quando é perceptível, quando isso acontece, quando o louvor toma um local e a presença do Senhor se estabelece na forma de louvores e não vai ter palavra, não vai ter outra coisa, isso é perceptível. A salvação, a palavra é feita através dos louvores, né? Então a gente consegue sentir isso, né? Quando até esse formato natural é alterado através de uma sensibilidade espiritual que o líder teve daquele momento ali, né? Então, já que a gente ainda está, né, nesse assunto, se eu não me engano foi Kika Nicolino que pediu para Ana cantar Quão Grande é Meu Deus. Vamos. Meu Deus! Vou pedir ajuda para você. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, mais uma vez, quantas vezes nós ministramos essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém, amém. É linda essa canção, gente. Muito linda. Muito bonito. Agradece a ela aí, né, o pedido. Obrigada, viu, Kika, por ter participado aqui. Ouvimos o seu pedido. Qualquer música que Ana cante, né? Não tem como ficar ruim, não. Não, misericórdia. Eu falo que tem um funil assim, os anjos colocam. Durante um tempo, assim, eu percebo que hoje, né, a minha extensão vocal, enfim, a gente vai trabalhando, né, a gente vai vendo uma nova geração se levantando, né? E eu falo, Jesus, mas é muita potência vocal que esses jovens têm. E eu falo, eita glória, vai lá, vai. E aí, esses dias teve um irmão que me encontrou na igreja e falou, eu vi o seu filho lá ministrando. Eu posso te confessar uma coisa? Eu falei, pode. Ele, eu gosto mais do quando o seu filho canta. Aí eu falei, irmão, mas não é assim que a gente tem que fazer. A gente não tem que preparar nossos filhos para eles serem melhores do que nós. Então, eu tô falando aí, foi verdade. Aí teu pai tá aqui de prova. Então, assim, a grande realidade é que Deus vai sempre derramando algo novo. Amém. Deus vai derramando algo novo, Deus vai fazendo algo novo. A gente escuta eles cantarem. Eles cantaram na vigília, e daqui a 1 milhão de anos. E eu lá chorando, eu falei, olha que lindo, estarei apaixonado. Então, cada canção que Deus dá, que Deus derrama, que Deus faz, a gente percebe um novo de Deus. E a gente não precisa ficar apegado. A gente lembra das canções aqui, ministra, canta com muita alegria, né? Mas a gente vê como Deus tem derramado coisas novas e canções novas, né? Bom, aí
A próxima pergunta... A próxima pergunta diz assim: como lidar com as consequências de uma posição de destaque, né? Porque quando você está ali em cima do altar, você está numa plataforma, a gente chama de posição de destaque. E aí, como manter o nosso coração livre da possível soberba, que pode ser derivada, talvez, de um elogio, ou talvez da confiança em nós mesmos. Nossa, eu sou muito bom, então eu sou melhor do que o fulano e tal. Como que a gente faz, quando a gente tem, né, essa posição de destaque em relação à igreja, para poder lidar com essa situação? Assim, a gente, quando está ministrando sobre a vida das pessoas, assim, eu sou novo, né, mas a gente experimenta isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para o nosso ego ele não falar mais alto, né? Então a gente está ali utilizando o nosso dom na casa de Deus, né? Então, a partir do momento que a gente está ali em cima, o nosso coração ele tem que estar voltado para a adoração, né? Então a gente tem que estar sempre com nossos olhos voltados para o que Deus quer fazer através da gente. E se a gente começar a pensar no meu dom, na minha afinação, porque uma música sem unção, ela é só uma música. Então, se você estiver ali em cima, sem estar ungido por Deus para estar fazendo aquilo ali, então você vai estar só se apresentando, vai ser só um show, entendeu? E muitas vezes Deus fala mais através do irmão menos afinado até, do que até mais afinado. Então muitas vezes a gente vê assim, o camarada nem é o melhor ministro da igreja, mas o cara quando pega é o que tem a unção, quando ele canta ali, as pessoas se quebrantam, entendeu? Mas por quê? Porque isso não é construído ali no ensaio, na afinação dele. Isso é construído em casa, quando ele se prepara, quando ele adora a Deus, quando o que ele está fazendo ali não é só uma apresentação momentânea, é uma coisa que ele já vem construindo, é um relacionamento, entendeu? Com Deus, entende? Ô, Mateus, tá falando que eu falo muito, ó. Olha quem fala. Não tô falando não, porque... Ei, Mateus. Às vezes que ele vai ministrar, ele fala, lá vem minha mãe com um podcast dela, né? Ela está se realizando no podcast. Não, meu Deus do céu. Quando eu vou ministrar, eu saio de casa, eu olho o zap, aí já vem 3 pregações, 2 ensaios, 3 músicas, ela fala, 10 minutinhos você tira. 50 minutos, é um culto inteiro ali que ela manda já. Ei, Mateus, minha área de formação é Direito, mas eu, como matéria eletiva na faculdade, eu fiz telejornalismo. No telejornalismo, e isso eu falava para o Ministério de Louvor, no telejornalismo eu aprendi uma coisa: existe a notícia, existe a mensagem a ser dada. E o jornalista não pode chamar mais atenção do que a notícia, ele não pode chamar mais atenção do que a mensagem. E mais, ele não pode ser a mensagem. Porque, às vezes, ou melhor, o ministro de louvor, o dirigente de louvor, ele tem que se policiar com os seus cacuetes, trejeitos, suas customizações. Assim como há um policiamento no telejornalismo, né, para que o jornalista, a imagem dele não sobressaia mais do que a notícia que ele quer dar, porque isso pode acontecer também no altar. É o dirigente que fica fazendo um monte de melismas, cabelos, customizações, danças doidas. É claro que existe uma liberdade no espírito para se fazer algo, e quando às vezes a pessoa é tomada, quando o espírito fala com a pessoa, ela tem uma liberdade. Mas nós, como adoradores, nós temos que ter esse equilíbrio para que nós não sejamos a mensagem, porque às vezes acontece isso, sai todo mundo do culto falando, olha, viu fulano, meu Deus, que isso? Você se tornou a mensagem, sabe? E nós temos que ter esse equilíbrio. Eu acho que o Espírito Santo que seja esse moderador, né? O nosso moderador. Não perder a essência, né? A gente chama a essência da adoração. Deus tem uma canção que diz isso. Ele não quer minhas palavras, ele não quer minha voz, ele não quer uma música.
Ele quer o meu coração. E quantas vezes a gente está ministrando ali, a gente percebe o mover de Deus, e muitas vezes eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer agora para eu não lhe atrapalhar? Porque por muitas vezes você percebe aquele mover acontecendo e Deus trabalhando na igreja, e você precisa ter um olhar espiritual para que naquele momento você não haja de alguma forma fora da unção. Às vezes muitas pessoas falam, né? Poxa, como que você ministra? Eu falo, irmã, eu estou ali, mas meu coração, sabe? Quando eu vou subir é um peso de responsabilidade. As pessoas falam, nossa, mas nem parece. Aí eu me lembro lá de quando a minha mãe dizia, você se prepara, você ensaia, você estuda uma oratória, você sabe falar em público. Mas se você não sentir isso, não suba. Porque senão você vai estar indo por você. Senão você vai estar indo na força do teu braço, na força do que você sabe fazer. Porque normalmente quando a gente lida com louvor, a gente se prepara. O Mateus não gosta, mas ele é formado em piano. Eu sempre falo, ele é formado em piano, ele estudou. E eu fico lá, filho, é isso, aquilo. Eu sempre vou falando, ele não gosta. Ele fala, mãe, você é a primeira, você já me dá o meu currículo. Porque eu falo, filho, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. E de nada vai servir tudo que você faz. O irmão que está aqui atrás, auxiliando, fazendo tudo, deixando tudo lindo. A irmã que deixou tudo organizado para nós. Cada um dentro da sua área, do seu talento, do que faz, é importante. O que adianta um pé sozinho? Um pé sozinho não faz nada. Uma boca sozinha cantando não faz nada. Por quê? Porque nós aqui somos um corpo. E funcionamos assim, quando a gente, como diz aquela canção, quando nós estamos bem ajustados, o Senhor opera. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa sempre ter essa percepção. Senhor, que não seja de mim. Senhor, menos eu, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Essa questão de estar alinhado do ajuste com a educação musical é algo que é muito importante nesse nosso meio. Eu já cansei de ver situações de ter um violão, um baixo e uma bateria e ser um som celestial. Você para assim, olha assim, como esses caras estão conseguindo fazer esse som, cara. Parece até que é um CD. Já vivi situações de ter naipe de metal, de ter vários músicos e tá uma bagunça. Então, esbarra muito nessa questão da educação musical, e é uma coisa que eu sempre estou conversando com a minha esposa, que a gente está sempre falando sobre isso, a questão de ter técnica e ter unção. Muitas pessoas defendem a técnica e outras defendem a unção. Eu acho que é a questão do equilíbrio. Quando você é equilibrado, você tem a técnica, igual o Mateus. Mateus estudou piano, ele tem a técnica, ele domina ali a questão do piano. Então, ele buscando a Deus, fazendo a parte dele com Deus, para Deus usá-lo, vai ser muito mais fácil do que pegar uma pessoa que é crua no piano para usar. E mesmo assim, se Deus quiser usar, ele faz. Ele faz porque ele que é o dono de tudo. E ele que capacita, verdade. Então, essa questão de alinhar técnica e unção e ter educação musical é muito importante para que a gente deixe realmente o ambiente livre para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer no momento ali oportuno. Aleluia. Então vamos louvar, né? Pediram aqui o louvor Alfa e Ômega. O Serginho está cantando. E o tio Paulinho, o Matheus deve saber quem é, pediu para cantar um louvor fofo. Pensa no louvor fofo. O tio Paulinho pediu para o Mateus cantar um louvor. Só que a mensagem chegou pra gente, escrita assim no final, fofo. Aí fica parecendo que o tio Paulinho pediu um louvor fofo. Mas o tio Paulinho pediu pro Mateus cantar um louvor, não é isso? O Mateus já estava assim, ué, meu tio Paulinho falou fofo. Imagina o tio Paulinho. É outro Paulinho, né? Meu tio não. Esse não é meu tio, não, que pediu. Mais fácil ele falar feio, alguma coisa assim. Deixa eu ver, só ver o tom aí? Isso.
Assentar. Pode ser esse tom, pode ser. O que está. É do Luciano Carlos. Não sei. Rapaz, eu nem sei de quem é esse louvor. É tão antigo. Né? Sempre reinando. A Bianca está falando aqui, enquanto o pessoal aqui tá vendo o tom. A Bianca está sentado. Tá falando aqui, qualquer música que a minha amiga Ana cante é diferente, irmãos. E quando tem o Mateus, estamos juntos, ô glória. Alô, igreja. Bianca botou aqui. Não, é esse aí. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Ômega, Cristo, Mestre, vem, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então, tem uma perguntinha aqui que a gente queria fazer. Todos nós aqui, eu acho que temos essa experiência, né, de ministério de louvor. E a gente queria que vocês contassem um pouco alguma situação engraçada, né? Alguma situação assim que vocês possam ter passado aqui há anos, né? Muitos anos, Serginho. Jesus. Provavelmente teve, né? Então conta aí pra gente. Eu tenho muito. Na minha antiga igreja, por vezes eram 2 dirigentes de louvor, 2 ministros de louvor. E era uma igreja muito grande, muito grande. E estava eu, e como a música estava sendo ministrada por um dirigente, não era eu estava um passo atrás dele, né? Só que o altar ele era muito alto, e o primeiro banco ele ficava bem afastado, assim, sabe, da região do altar. E era uma época de verão que dava aqueles mosquitinhos da luz. Pois bem, o meu amigo cantando, louvando, abriu um bocão e uma nuvem de glória entrou na boca dele. A igreja, alguns ali do primeiro banco, era uma igreja muito grande, alguns do primeiro banco conseguiram ver, mas eu vi tudo. E eu não me aguentei. Eu não conseguia parar de rir e para me controlar. Teve uma outra vez que nós tivemos foi um evento da Academia Evangélica de Letras. Era a ordenação de um imortal. Mas sabe aquele evento que dura 3 horas, 4 horas, e todo solene, tudo isso tal? Pois bem, aí eles usavam aquelas becas, né? Mas estava todo muito, muito tenso. Gente, aí eu estou cantando. O imortal, ele pisa na beca e ele vai parar na minha frente cantando, gente. É difícil, né? É difícil segurar. E a gente tentando segurar, é claro, tentando dar assistência, mas é uma videocassetada engraçada. É uma situação. A gente já passou também por uma situação, né? Porque assim, a gente, como irmãos, a gente sempre cantava juntos, né? E o meu irmão Sandro, ele acabou aprendendo violão, aprendendo teclado, a bateria. Ele foi
aprendendo, hoje ele é produtor musical, e ele nos ensaiava. E ele foi muito rígido. As pessoas que conhecem o Sandro sabem, ele é sempre muito rígido com afinação, com tudo. Então, nós fomos cantar numa igreja e a música iniciava a capela. Era uma canção que era assim: e descansar em seus braços, e descansar. Isso, aí tinha que abrir voz. E aí o Sandro ele dá muito rígido, olha pra gente, dá o tom de cada um. E vamos, 1, 2, 3, e quando foi, cada um entrou num trecho. E a gente olhou um pro outro. Aí a gente ficou assim, eu e a minha irmã, a gente sem graça, aí meu irmão prontamente, vamos parar. Irmão, vocês viram que saiu errado, né? Mas como é para Deus, a gente tem que fazer direito. Vamos afinar aqui, vamos começar de novo. Eu e a minha irmã, a gente queria morrer. E meu irmão, não, vamos embora, vamos começar de novo. E depois, né, a gente passa por essas situações, né, e quase morre de vergonha. E depois a gente fica mais velho e começa a rir um pouco de tudo isso. Mas foi uma situação, assim, que as pessoas na igreja falavam: meu Deus, tadinho deles. E foi pra gente, assim, um momento de terror. Hoje eu conto isso rindo. Marta deve estar aí, o Sandro deve estar escutando, mas hoje eu conto isso rindo. Mas na época foi brabo, foi difícil. Você aprendeu com seu irmão Sandro, então, porque eu lembro bem de você ministrando louvor e do nada: irmãos, espera aí, vamos voltar, vamos fazer mais melhor. ou menos assim. Quando o negócio não está direito, a gente, irmãos, era louvar o Senhor, a gente tem que fazer o melhor. Às vezes não está do jeito, às vezes acontece alguma coisa. Por exemplo, agora que a gente tentou pegar a música, a internet não funcionava, não tinha como pegar a cifra. A gente vai contando, né, que Deus vai nos ajudando, mas quando sai errado, o melhor é parar e começar de novo. Eu lembro de aconteceu recentemente, eu estava ministrando na Rede da Juventude lá na igreja. Aí lá na igreja, o pessoal da transmissão tem um gimbal que eles botam o celular e aí vai filmando e tal. Não sei se o Vinícius está vendo, mas deve estar. E tem um menino lá que a gente chama que é o cara do gimbal. E aí ele vai e filma tudo, não sei o que, ficam perfeitas as imagens que ele faz. Daí eu tava lá cantando e abrindo os braços, daqui a pouco eu deixei o braço, cotovelo na cabeça dele assim. Aí, pum! Aí, meu Deus, quando ele... Eu não sabia se eu fingia que não aconteceu nada, se eu tentava acudir ele. Aí ele foi meio que cambaleou assim, caiu se arrastando pelo... Aí eu falei: gente, eu não sabia se eu socorria, se eu ficava preocupada, se eu fingia que eu não tinha feito nada. Eu não imaginava que ele estava embaixo da minha mão, assim, eu baixei, eu fui direto na cabeça do bichinho, tadinho. Desculpa, Vinícius, de novo. Eu lembrei de uma situação aqui. Eu, quando criança, era de uma igreja que dava oportunidade às pessoas. Deram oportunidade para uma irmã. Eu estava ministrando nessa igreja, aí deram oportunidade para a irmã. Só que ela não sabia a diferenciação de vocal, músicos e cantor. Ela queria fazer tudo. E era uma música, eu lembro, do Álvaro Tito, aquela: vencedor, vencedor, eu sou. Ela: chururu, pois é Cristo me amou. Ela fazia tudo. A gente passa por muitas coisas, né, durante esse período de louvor. Mateus, você separou a música do teu tio, que ele pediu, Paulinho? Não sei que música fofa é. Não, é qualquer música, ele só quer que você cante Fofo uma foi música. de outra pessoa, não foi dele não, de verdade. É o seu tio mesmo. Quando disseram isso, ele falou: não é meu tio mesmo, então é melhor eu procurar uma. Você quer cantar alguma? A gente vai pra pergunta, você que manda. Vamos pra pergunta e ele vai se programando aqui, ele vai programar. Então tá bom. A próxima pergunta, a Ana já deu um spoiler lá no início, que seria: você tem alguma experiência com algum louvor particular seu com o Senhor que você gostaria de contar pra gente? Alguma experiência que você viveu através da música? Alguma coisa que aconteceu na sua vida e a música foi um instrumento libertador? Vocês têm? Podem contar? Eu tenho uma situação muito assim, que reverbera assim na minha cabeça até hoje. Sempre que eu subia ao altar para ministrar, eu subia debaixo de uma palavra. Isso eu aprendi e apliquei isso durante toda a minha vida de adoração a Deus, na ministração, na direção do louvor. Eu sempre pegava uma palavra. E
nesse dia, Deus me deu uma palavra, mas sabe aquela palavra que você fica assim, contagiando, contente com aquela palavra, aquilo reverbera dentro de você, eu entusiasmado, eu fui falar aquela palavra à igreja. A igreja não reagiu assim como eu falei, mas como assim? A palavra foi maravilhosa, que Deus falou comigo de uma maneira tão... E era uma palavra porque era um louvor na época que nós íamos ministrar, era um louvor mais, aqueles louvores de guerra, sabe? Aqueles louvores de batalha, né? E a igreja não reagiu como eu esperava, né? Eu saí dali, nessa igreja... O momento de louvor era um momento extenso, a gente ficava debaixo de um tubo de ar-condicionado, que às vezes ressecava a nossa garganta, às vezes a gente tinha que sair pela lateral. Quando eu estou saindo pela lateral, um irmãozinho me chama, pastor, vem cá, está acontecendo um negócio lá na enfermaria. Cheguei lá, era uma pessoa possessa, um homem imenso, devia ter quase uns 2 metros de altura. Imenso, e outras pessoas de hierarquia maior a mim ali, e ninguém conseguia expulsar. E eles me chamando, e eu cheguei ali perto, e Deus falou assim, coloca a mão na cabeça dele e fala a palavra que eu te dei. Eu simplesmente reproduzi a palavra que Deus me deu, e ali eu entendi tudo. O homem foi liberto, o demônio foi expulso. Aí, às vezes, a gente acha que a palavra de Deus é para um fim, né? Para um propósito, mas era para outro propósito. Aquilo aí me marcou muito. Vamos lá, Matheus? Essa o Paulinho vai gostar. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, oh, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Muito bom. A gente já está caminhando para o final e a gente tem aqui mais uma pergunta e o nosso último louvor, né? E a pergunta diz assim: a Bíblia fala sobre oferecermos ao Senhor um culto racional. O que seria um louvor racional? Falar sobre o que a gente canta e às vezes o que nós não pregamos, né? O que nós cantamos, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso, assim, dessa situação de muitas vezes ter, às vezes, algum louvor que a pessoa está ali louvando, mas não está vivendo nada daquilo, né? Como lidar com isso?
O nosso culto a Deus, ele não é um transe, né? E a própria Bíblia, ela é contrária a tudo aquilo que não é racional. Tudo. Tudo que tira, rouba a nossa racionalidade, desde a droga, a bebida, tudo que retira o nosso estado racional, a Bíblia é contrária. O nosso louvor a Deus, ele tem que ser de forma racional, ou seja, você, inclusive, faz parte, no meu entendimento, da função do dirigente de louvor, racionalizar o louvor, porque, às vezes, nós estamos numa igreja de 880, tem pessoas ali, tem crianças, tem adultos. Eu nunca esqueço, um exemplo que eu gosto de dar, é o louvor Tu És Fiel, Senhor. Tem uma parte desse louvor que fala assim: Tua mercê me sustenta e me guarda. O que é mercê? Se a pessoa não sabe o que é mercê, aquilo não é racional para ela não sabe. É o seu favor. Então faz parte da função do dirigente de louvor contextualizar de uma forma simples, para que aquilo seja racional. Porque senão diversas pessoas vão estar cantando sem racionalizar aquilo. Aquilo ali não vai estar passando pela cognição. Elas estarão sendo que nem papagaios, né? Repetindo uma coisa que sequer elas sabem o que estarão cantando. Essa questão do culto racional é muito importante, porque eu resumo o culto racional como uma adoração sincera. Quando a gente adora realmente com toda a sinceridade do nosso ser. Só que para a gente alcançar essa adoração requer algumas coisas, né? E temos que abrir mão de situações, temos que buscar mais a Deus, nos oferecer realmente como sacrifício vivo, estar ali aos pés da cruz, porque não adianta só, foi como o Sérgio falou, não adianta só ser uma questão mecânica, a gente subir e tocar e cantar, e aí? Tem que ser algo diferente. E hoje, o que estamos vivendo na igreja no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, é isso. As pessoas fazem do altar de palco e tocam simplesmente. Adoração não é isso. A gente precisa estar aos pés da cruz. A gente precisa se consagrar. A gente precisa buscar Deus, né? E já ouvi de pessoas que têm influência no meio musical, no meio gospel, colocando isso de lado, trazendo para essa nova versão de louvor que estamos vivendo e tudo, e deixando essa questão de lado da adoração. Eu sou um defensor dos congregacionais, porque são músicas, louvores que foram feitos ali à luz da Bíblia. E o que o ser humano precisa é de palavra de Deus. Amém. É de palavra pregada, de palavra cantada. Então essa questão da adoração realmente, para mim, tem que ter uma separação. Se não tiver uma separação, não adianta. Eu tenho um amigo, né, que eu já não vejo ele tem até alguns anos. Acho que pela última vez que me falaram, acho que ele estava em outro país. Ele virava para mim e falava assim: rapaz, quando tu senta na bateria para tu tocar, tem alguma coisa diferente, cara, que eu não sei explicar. E, rapaz, eu vou te falar uma coisa: tudo na minha vida é para honra e glória do Senhor. É porque o nosso tempo está reduzido, mas eu já fui um músico soberbo, eu já fiz trabalhos seculares fora da igreja, e como eu me arrependo disso? Porque eu fugi do propósito, cara. O propósito de Deus para minha vida era estar ali aos pés do Senhor, era estar fazendo o que Deus me chamou. E teve uma época da minha vida que eu fugi, eu vivi isso, eu vivi a soberba. A gente tinha um grupo, né, de músicos. Até o pastor Leonardo Reis fazia parte, que é a batera da Fernanda Brum, fazia parte desse grupo. A gente estava sempre reunido. E aí aquela galera, aquela disputa, aquela coisa, isso já fazia parte do nosso meio, de a galera tá naquela disputa, quem toca mais, quem
E aí quando se você não fica atento, você se perde. E eu teve uma época da minha vida que eu me perdi. Então hoje é o que eu falo com a Letícia e posso falar com muita propriedade, porque é um assunto, eu só falo de coisas que eu conheço, que eu já vivi. Adoração precisa de preparação. Adoração é igual preparação, é igual dedicação, é igual altar, busca. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que estar com pessoas que compartilham da mesma fé do que você faz ali, da mesma coisa que você faz. Então é muito importante essa questão dessa preparação, de estar focado e ter na mente que a gente é só canal. A gente não é nada além disso. Para uns Deus deu 10 talentos, para outros Deus deu 1, 3. A gente não é nada. A glória sempre vai ser de Deus. Se tu canta bem, se tu toca bem, se tu é um grande músico, um grande cantor, amém por isso. Mas tu é só canal de Deus. A gente tem que ter isso em mente. Verdade. Essa questão da racionalidade, né, na adoração, a gente vê muito isso, porque, assim como você falou, eu também sou um pouco mais, mesmo sendo novo, os meus pais me criaram assim, escutando Diante do Trono, trazendo a arca. Então, esses louvores antigos são os que realmente me tocam. E eu sinto que muitas vezes a gente começa, nessa nova vibe que está chegando, às vezes é quase um mantra que a pessoa fica repetindo. Fica entrando num transe ali a pessoa, cara. Então eu sou muito mais do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, como a corça anseia por água, assim tenho sede. E muitas vezes assim você percebe que a pessoa não tá louvando a Deus de forma racional, quando uma pessoa, um ministro ali, talvez uma pessoa que estiver conduzindo, ela pega ali talvez um pastor e ela sobe e a ministração da pessoa é simplesmente falar assim, presta atenção no que você está falando. E ela traz ali à tona o louvor, pega a letra, lê a letra, fala, pessoal, olha o slide ali, lê a letra. E a pessoa pega, caramba, eu estou cantando isso. Aí a pessoa foca no que ela está cantando, começa a adorar aquilo verdadeiramente e a presença de Deus vem. Porque às vezes a pessoa está ali só cantando uma música, sem prestar atenção no que ela está cantando. E ela tem que se concentrar, sabe? O momento de louvor não é brincadeira, não é música bonita, não é... É muito mais do que isso. É você adorar de forma racional, você está ali para adorar a Deus. Entendeu? Isso que é a essência do momento de louvor, de adoração, né? Amém. A Lidiane está dizendo aqui, né? Que privilégio estar com vocês. Nossa sexta-feira está diferente e muito abençoada. Obrigada por compartilhar um pouco da vivência de vocês. E a Dani Marins está dizendo assim, amém. Entendo que a verdadeira santificação é essa, que leva o outro a ver o Senhor através de nós. Glória a Deus. Então a gente já está caminhando, né, para o final. Queria agradecer muitíssimo a presença da Ana, do Matheus, do Serginho, do Tiago. Né? Tem uma galera aqui por trás, né? A Letícia, esposa do Tiago, a pastora Luciene, mãe da Nathalie, o amigo ali do Rodrigo, o Luiz, o irmão da Érica ali, o Renato, Juninho, né? Ali está a Nath, está o Alexandre. Então, nós queremos agradecer, né? Porque prontamente vocês aceitaram, né, o nosso convite de estar aqui nessa noite louvando ao Senhor, e nós vamos terminar louvando ao Senhor, adorando. Só um minutinho, antes da gente terminar, eu queria pedir para você seguir a gente no Instagram. Se você ainda não seguiu, você vai agora não, daqui a pouco quando acabar a live, para você não sair e não cair a quantidade das pessoas assistindo a live. Assim que acabar a live, você vai seguir a gente no Instagram, vai seguir a gente também no YouTube, porque a gente tem um projeto de levar os nossos podcasts para o YouTube. E aí, quanto mais pessoas estiverem inscritas no nosso canal, mais pessoas a gente consegue atingir. Então, segue a gente lá, segue a gente no Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Delas, com 2 L's, o A é um @podcast. Agora sim, a gente pode cantar. E aí eu queria convidar uma pessoa que está sentadinha ali pensando que eu nem vou tocar no nome dela, para cantar a última música com a gente. Vem, Letícia, cantar com a gente a última música.
gente fechar com chave de ouro. A Aline do Renato também está aqui, falando que bate-papo bom, Deus abençoe. Vamos adorar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, amém. Que tempo gostoso, que presença, como foi bom esse tempo aqui, né? A gente já recebeu aí um feedback da Cláudia. Deixa eu só corrigir aqui. Cláudia disse que foi bênção e o louvor tomou conta da casa dela. Amém, glória a Deus, que o Senhor seja louvado. A gente vai aí no decorrer da semana postar alguns pedacinhos, fazer alguns posts relacionados à live de hoje. E aí você aproveita para comentar lá o que isso fez na sua vida, o que a live foi bom para você, qual louvor te tocou mais. Comenta lá nas nossas postagens para a gente ficar sabendo também o que está acontecendo aí do outro lado. Mas olha, gente, a Bruna já agradeceu, a gente agradece também de novo. Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa final? Eu quero só agradecer o convite, agradecer por poder estar aqui. São momentos preciosos quando a gente pode estar junto com irmãos, entendeu? Falando do Senhor, das coisas do Senhor. Quero agradecer em especial o meu esposo, Alexandre, que é quem me ajuda, quem fala, não, vamos, eu estou junto com você, o que precisa, ele está ali sempre me impulsionando para estar realizando os propósitos de Deus na minha vida, para que esses propósitos se cumpram. Eu quero agradecer minha família, em especial a todos vocês também aqui, que nos acolheram, né, dessa forma tão gentil e tão amorosa. Muito obrigada pelos irmãos também. Amém. Alguém? A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, sabe? E nesses tempos de internet, né, ver Deus falando por esta maneira, numa sexta-feira à noite, e pessoas do outro lado, a gente nem sabe direito a distância que cada um está, parando para louvar, adorar. Tem gente lá em
Tem gente nos Estados Unidos nos Manaus, olha que assistindo, bênção. nos assistindo. Isso é para a glória de Deus. Então, essa é a multiforme sabedoria de Deus se manifestando. Eu quero desejar e orar para que Deus continue abençoando vocês nesse projeto, para que vidas sejam alcançadas neste formato, né? Eu creio que Deus tem uma maneira de alcançar os jovens, as senhoras, os adultos, e através de vários formatos, que Deus esteja capacitando cada um de vocês. Hoje eu via, o trabalho, o cuidado, o esmero de vocês sobre cada aspecto, desde do lanchinho que foi preparado, as músicas, o debate de músicas, tudo sendo feito da melhor forma para a glória de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também quero passar rapidinho para agradecer. Essa semana a direção fez um contato comigo e eu prontamente aceitei, porque a gente sabe que Deus ele tem levantado pessoas para abençoar pessoas. Uma redundância, mas a redundância abençoada. Deus ele tem levantado gente que está com vontade de trabalhar, gente que está com vontade de meter a mão no arado e não recuar, porque esse é o nosso propósito. Eu quero deixar um recado para você de casa e falar a você que não importa qual situação que você esteja passando, o que você esteja vivendo nesse momento, mas eu quero deixar uma mensagem para você o seguinte: você que lançou a mão no arado e recuou, não recue. Deus hoje está te dando uma nova oportunidade de você retomar o chamado, o que Ele reservou para a tua vida. Então tenha isso em mente. Você tem um chamado. Deus tem grandes coisas a fazer na vida de pessoas através da tua vida que está em casa. Quero agradecer a minha esposa, que é uma apoiadora, uma mulher abençoada, que está sempre do meu lado, a minha família. Agradecer a todos aqui, né, pelo aprendizado, que hoje foi uma noite de aprendizado. Hoje eu recebi muito de Deus através dessa nossa reunião aqui em Cristo Jesus. Muito obrigado a todos. Amém. Você quer falar? Sim. Não? Não, agradecer pelo convite, né? Foi muito gostoso estar com vocês aqui hoje. Um bate-papo assim, que a gente riu, né? Se divertiu, e acima de tudo a gente debateu temas importantes, né? Que a gente possa ter feito as pessoas refletirem, né? E até nós mesmos, né? Que a gente possa, com as nossas experiências, edificar uns aos outros, né? É só agradecer isso mesmo, pelo convite, pela Amém. Disponibilidade aí de vocês. Amém. A gente que agradece, todos vocês, foi uma bênção. Igual eu falei na última live, não poderia ser diferente, não poderiam ser outras pessoas. Deus queria vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado. A gente teve hoje, né? Vocês estão vendo aí a iluminação, tudo bonito. A gente teve um patrocinador, Rulight. Então, se você tiver interesse em adquirir RV, gente, eu li Ru. RV Light. RV Light. E aí, se você tiver interesse em adquirir alguma desses equipamentos de iluminação para a sua festa, para o seu evento, o número é DDD 21 96443 8918. DDD 21 96443 8918. Procurar o Renato, RV Light. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Foi uma bênção. Fiquem ligados aí na nossa próxima live. Daqui a alguns dias a gente já anuncia o tema e tudo mais. E vai ser uma bênção também, viu? Muito obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente no Instagram. Beijo. Musiquinha pra terminar? Dá? Não. Agora vai terminar. Vem, essa é a hora da adoração. Venham. Vem.
assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o